Pai do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Já fui presenteada hoje, eu, pastor, de saber que toda a igreja praticamente está aqui hoje. Isso para a gente é um presente. Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos que abram um texto bastante conhecido de cada um de nós, lá em Salmos 23. Glória a Deus. Hoje, aproveitando a oportunidade que foi me dada de estar pregando a palavra hoje, eu quero trazer a respeito do relacionamento do pastor e da ovelha. Amém? Papel de cada um. Salmos 23 vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Nós já oramos, já louvamos. Então, antes de eu começar a palavra, só vou fazer um pedido. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, não fala comigo agora. Eu já conheço a sua voz. Fala, eu quero ouvir agora a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Davi aqui no Salmos, esse tempo ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. E ele começa ali a declarar que o Senhor era o pastor da vida dele. E que ele não sentia falta de nada. Eu acho interessante, né, porque nos textos, né, da Bíblia vai dizer que nada me faltará, mas na verdade no original da palavra do Senhor vai dizer que de nada eu tenho falta. Não significa que está te faltando algo na sua vida, que para quem tem Deus isso não faz a diferença. Porque a gente sabe que em todas as coisas Deus está presente, Deus está cuidando e Deus está nos ajudando. Você crê nisso nessa noite? Eu acho interessante quando ele começa a ter esse diálogo em oração com o Senhor Jesus, que ele fala a respeito, né, que ele era ovelha, que ele era um bom pastor, porque ele conhecia muito bem o tratar do pastor para uma ovelha. E a gente vai ver vários versículos, que eu vou citar aqui alguns, que vai falar a respeito desse tratar. Eu acho interessante que o tratar do pastor com a ovelha é um tratar diferenciado. Por isso que Deus ele vai, né, tá trazendo tantas palavras, né, do tratamento da ovelha, né, do pastor para com a sua ovelha. Em Filipenses 3, versículo 17, vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o que acontece? Nós somos uma tipologia de Cristo, amém? Você crê nisso? Porque o apóstolo Paulo, ele diz isso: olha, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o pastor, ele tem um papel de imitar a Deus. E dentro da unção que desceu sobre a sua cabeça, como pastor, ele tem um papel de cuidar das ovelhas do rebanho, né, como um bom pastor. A palavra do Senhor também diz, lá em João 10:10, que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. E eu estava vendo como era, né, trabalhado isso na vida do pastor. Como o pastor ele cuidava das ovelhas, né? Porque o salmista ele começa dizendo que o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta.
que ele não ia temer o perigo, que ele não ia temer as dificuldades que ele viesse enfrentar, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele. Então, quando a palavra do Senhor em João 10:10 vai dizer, né, que o ladrão ele não veio tão somente para roubar, matar e destruir, ele está falando a respeito de quando vinha a noite, o pastor, né, peregrinando no cuidado das suas ovelhas, para que as suas ovelhas fossem alimentadas, o pastor ele colocava, fazia um curral oval, e esse curral era feito de pedras, e ele botava um portão. E quando o Senhor vai dizer que aquele que entra pela porta é o pastor, mas aquele que não entra pela porta, ele é o ladrão, ele é aquele que veio para matar e roubar e destruir. Naquele tempo, existia quadrilhas de ladrões. Essas quadrilhas, elas eram especializadas em entrar nesses currais, em matar as ovelhas em silêncio, e depois puxar elas com uma corda. E do outro lado havia já um outro grupo para poder ajudar a levar essas ovelhas. Olha só, esse muro, ele era feito de pedras. Então o ladrão, ele era especializado em pisar nas pedras certas para passar para o outro lado, para nenhuma pedra cair, para que o pastor não ouvisse o barulho e fosse até as suas ovelhas. E ele, em silêncio, com um punhal, ele degolava as ovelhas, ele matava. Então ele tinha uma forma de matar, para que não houvesse barulho. E depois ele, com uma corda, ia puxando, e já tinha salteadores em outro lugar. A gente às vezes acha que a gente está dentro da igreja, e muitas das vezes a gente acha que a gente está protegido a todo tempo. E muitas das vezes o ladrão, ele entra no meio da igreja. Eu posso simbolizar o ladrão com aquele que só está no culto para reclamar, com aquele que só está no culto para apontar, com aquele que só está no culto para ver o defeito. E esses às vezes sentam do nosso lado. Eles se parecem até mesmo com uma ovelha, mas é o ladrão. E ele começa a te despertar. Está vendo aquilo dali? Está errado. Aí você, é verdade, está errado. Você está vendo isso aí? Por que o pastor teve essa atitude? E você começa a ser contaminado. E ele consegue te matar. E quando ele resolve ir embora, porque o ladrão, ele não tem lugar para dormir, ele não tem uma igreja fixa. Quando ele resolve ir embora, ele te mata. Ele acaba com a sua vida espiritual. Nós precisamos estar ligados, porque o Senhor Jesus vai dizer, olha, aquele que é o pastor, ele entra pela porta. Aquele que é o pastor, ele entra pela porta. Ele não precisa entrar escondido. Ele não precisa escalar muro. Aquele que é o pastor, ele entra pela porta e ele zela, e ele cuida pelas ovelhas, ele cuida pelas ovelhas do rebanho do Senhor. A primeira pessoa que o Senhor apareceu, que o anjo do Senhor apareceu, as primeiras pessoas que o anjo do Senhor apareceu, foi para os pastores. Sabe o que eles estavam fazendo nesse dia? Eles estavam no seu revezamento. Porque quando o rebanho era grande, tinha o revezamento dos pastores. E na hora desse revezamento que eles faziam à noite, aparece o anjo do Senhor anunciando que o Messias tinha nascido, que o Senhor tinha nascido. E quando o salmista ele vai dizer que de nada ele tinha falta, ele está declarando, eu confio, eu tenho a confiança no Senhor, Ele está cuidando de mim, Ele está me guardando. No verso 2 vai dizer, deitar-me faz em vez de despacho, e guia mansamente as águas tranquilas. Quando ele diz deitar-me faz em vez de despastos, ele está dizendo, o Senhor sempre vai me dar lugar para que eu venha repousar e para que as minhas ovelhas venham ser alimentadas. O pastor, ele se preocupa se as ovelhas estão sendo bem alimentadas.
E quando ele fala deitar-me faz em verdes pastos, ele está declarando: eu confio no Senhor, que o Senhor vai me fazer deitar em verdes pastos, porque eu não vou me preocupar, porque as minhas ovelhas, as ovelhas que eu cuido, as ovelhas do meu Pai, ela vai estar sendo bem cuidada, ela vai estar sendo bem alimentada. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O bom pastor, ele zela pelo alimento das ovelhas. Aleluia. O bom pastor, ele não quer que as ovelhas comam nada estragado. Amém? Então não fique chateado com o seu pastor quando ele quiser saber por onde você anda. Quando ele quiser saber que terra você está pisando. Que tipo de profecia você está recebendo. Pastor e eu conhecemos uma moça lá da outra igreja que nós éramos, né, quando a gente era jovem, da igreja que nós viemos, que essa moça, por causa de uma profecia, ela ficou louca. O espírito de loucura tomou a vida dela por causa de uma profecia. E o pastor, ele vai sempre se preocupar. Que terra você está, o que você está se alimentando, o que você está fazendo. E isso não é porque ele quer perseguir a sua vida, porque ele quer tomar conta da sua vida, porque na verdade é a nossa responsabilidade de tomar conta da sua vida, de saber com quem você anda, de saber se não tem alguém salteando a tua vida, salteando a sua casa, se fazendo de amigo, mas talvez para destruir a tua casa, destruir a tua família. Tudo isso um pastor se preocupa. E o salmista, ele vai dizer aqui, olha, deitar-me faz em verdes pastos, e ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando ele fala isso, ele está falando dos riachos que era necessário o pastor passar com as ovelhas. E eu quero falar a respeito dessa travessia, amém? A palavra do Senhor vai dizer que quando o pastor ele avistava um riacho, ele tinha os seus cães. Os cães latiam para avisar o pastor se tinha uma ovelha em perigo ou para ajuntar elas. Mas só o pastor podia salvar aquela ovelha, amém? Ou podia fazer algo por ela. O cão, ele só avisava. Então, quando o pastor ele ia passar o riacho com as ovelhas, geralmente o pastor, desde pequenininho, ensinava das ovelhinhas, ensinava elas como ouvir a voz. E para ouvir a voz do pastor, para que ela não viesse a ser confundida, porque tinha os mercenários na época, os espertinhos, que aproveitava que a ovelha estava ali meia perdida, meia saltitante, para tomar para o seu rebanho. O pastor, ele ensinava, ele dava um grito. E cada pastor do seu rebanho tinha um grito. Você consegue reconhecer o pastor, o jeito dele, o pastor de vocês? Vocês que são aqui conseguem me reconhecer a minha voz? Então ele gritava. E quando ele dava aquele grito, as ovelhas desde pequenininha aprendiam qual era o grito. E podia outro pastor ou um mercenário gritar que elas não ouviam. Elas só reconheciam a voz do pastor, porque elas eram ensinadas a reconhecer a voz do pastor. E a palavra do Senhor, até Isaías, ele vai dizer a respeito disso: quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Ele está falando a respeito de alguém que tinha intimidade com a voz do pastor. E eu quero te falar uma coisa: você conhece a voz do teu pastor, você tem intimidade. E outra coisa, você conhece quando é a voz de Deus falando com você. E quando o pastor passava, porque a ovelha, ela tem muita dificuldade com a tormenta. Ela não sabe lidar com águas que estejam muito em movimento. Elas não conseguem sequer beber nessas águas. Se elas tentarem beber, elas se afogam. Eu vou chegar até aí. Vamos falar da travessia primeiro. Então elas tinham dificuldade com a tormenta. Por isso que o papel do pastor é muito importante. Porque quando você está em tormenta e você chega para o pastor e fala: pastor, eu estou passando por uma tormenta, eu estou passando por uma dificuldade. É o pastor que vai te apacentar nessa tormenta.
Não tente procurar outra pessoa para te apacentar nessa tormenta. Ouça bem hoje, porque eu creio que o Senhor está falando com pessoas aqui neste lugar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes queremos conversar com outra pessoa, oh, aleluia, a respeito da tormenta. Mas quem vai te levar do outro lado desse rio, dessa dificuldade, é a voz do seu pastor. E quando o pastor ele mergulhava, as ovelhas que tinham intimidade, preste atenção, as ovelhas que tinham intimidade, quando o pastor mergulhava, elas mergulhavam atrás. E quando chegava do outro lado, elas chegavam com facilidade. Mas tinham aquelas que ainda não reconhecia bem, que não conseguia reconhecer bem, e essas ficavam ali no meio do riacho, se debatendo. Os cachorros começavam a latir, os cachorros do pastor começavam a latir, e o pastor mergulhava de novo, e pegava essas ovelhas, e trazia para o outro lado. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, Isaías vai dizer, eu anotei aqui, Isaías 43, 1 e 2. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Sabe por que ele está dizendo isso? Quando a gente reconhece a voz do pastor, a gente mergulha na dificuldade, a gente sai do outro lado bem. Quando a gente reconhece a voz do pastor, a gente segue e a gente chega do outro lado. Quem quer chegar do outro lado, diga amém. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 3, o salmista vai dizer: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Uma vez eu já preguei isso aqui, e quando Davi ele estava ali no deserto, e era comum no verão fazer muito calor, ficava muito quente, e quando ele pede refrigera a minha alma, é porque lá no monte de Sião, lá em cima, no cume do monte, ainda havia neve. Então quando ele fala refrigera minha alma, ele está esperando com que um vento que costumava bater no deserto, batesse nesse monte e trouxesse um refrigério para a sua alma, para o seu tempo de verão. Você tem pedido ao Senhor, no tempo de verão, no tempo da adversidade, para que Ele venha refrigerar a tua alma, para você conseguir passar por esse deserto. Às vezes no deserto nos perdemos, mas é no deserto que Deus ele espera com que nós venhamos clamar ao Senhor e dizer: Senhor, manda o refrigério que eu preciso para eu poder passar por esse verão, para eu poder passar por esse deserto. E Ele vai dizer que o Senhor guiasse ele pela vereda da justiça por amor do teu nome. Naquele tempo, aonde havia plantação de trigo ou qualquer tipo de plantação, os pastores que passassem com as suas ovelhas ali e elas comessem alguma coisa da plantação, o pastor era punido. O pastor poderia até ir para uma cadeia. E quando o salmista vai dizer: olha, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome, ele está dizendo assim, ó, me livra de prisões, me livra de cadeias. Ele está dizendo assim, olha, eu não quero pecar contra ti, Senhor, porque hoje em dia, se alguém é mais espertinho, eu vou deixar minha ovelha comer aqui, ó, ninguém está vendo, come aí. Não, ele fala, guia-me pela vereda da justiça, porque eu quero passar por lá. Eu sei que eu corro perigo de ser preso, mas eu também quero ser justo. Se não pode comer, minhas ovelhas não vão comer. Elas vão passar por ali. E às vezes, irmãos, era a plantação do lado, a plantação do outro e o caminho no meio. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele entendia que o Senhor ia levar para um pasto que era das suas ovelhas. Aquele pasto ali não era das ovelhas. Aquele pasto ali não era para elas comerem. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente quer aquilo que não é nosso.
Às vezes a gente quer comer aquilo que não é nosso, que não pertence, que não vai gerar justiça, a vida para a gente, que não vai gerar bênção, amém? Porque o que é seu, o Senhor já tem preparado, amém? Falar para a pessoa, o que é seu, o Senhor já tem preparado. Oh, glória a Deus. E ele vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Louvado seja Deus. Irmãos, quando chegava o tempo de verão, o pastor ele tinha que ir para lugar que ficava embaixo de vale, né? Vinha a montanha e aqui embaixo era o vale, que era o lugar onde tinha alguma coisa para que as ovelhas viessem ser alimentadas. Só que naquele vale ali havia perigo. Naquele vale tinha leão, naquele vale tinha urso, naquele vale tinha escorpião, naquele vale tinha cobra, e naquele vale também tinha plantas mortíferas. E o pastor, ele tinha o cuidado de quando ele chegasse ali no vale, separar, ele vinha arrancando aquilo que era mortífero, ele vinha separando as gramas, aquilo que as ovelhas iam poder comer. Oh, aleluia! Ele começava ali a verificar, né, se tinha leão, se tinha urso. Aí eu quero falar a respeito de quem é pastor e quem é mercenário, porque a Bíblia vai falar a respeito. E hoje você vai aprender quem é pastor, quem é mercenário. Porque João 10:13 vai dizer, o mercenário foge, porque é um mercenário e não zela pelas ovelhas. Sabe por quê? Alguns pastores na época, quando o rebanho ficava muito grande, eles contratavam uma pessoa. E o nome dessa pessoa era mercenário. Amém? E o mercenário, ele não estava interessado no amor com as ovelhas, no trato com a ovelha. Ele estava interessado quantas cabeças tinha. Ele estava interessado no que ia produzir para ele. Ele não estava interessado em ter um carinho como um pastor tinha. Porque o pastor, quando a ovelha era nova, e isso eu quero trazer um despertamento para a igreja, quando chegar alguém novo, a gente abraçar, entenda. Porque o pastor, quando a ovelhinha nascia, a ovelhinha era nova, ele pegava, ele tinha um cinto aqui, os cintos, ele tinha todos os instrumentos, todas as peças que ele precisava, né, durante a sua viagem com as ovelhas. Uma delas, a fenda que Davi usou para derrubar o gigante, aquilo dali fazia parte, né, que ficava no cinto do pastor, né? E às vezes quando ele via a ovelhinha com dificuldade porque era nova, ele nas suas vestes, ele prendia sobre o cinto e ele fazia uma bolsinha e ele colocava a ovelha ali. Oh, aleluia! Porque ele entendia que aquela ovelha era nova. Ele entendia que aquela ovelha ela precisava de cuidado. Tinha 3 tipos de ovelha que o pastor, ele precisava de um cuidado maior. Não é porque ele não amava as outras, mas que ele precisava de um cuidado maior. A ovelha que estava esperando prenha, que estava esperando os filhotes. A ovelha que nasceu e a ovelha que estavam doentes. Eram as 3 tipos de ovelhas que o pastor tinha uma atenção maior. Então, quando você vê uma ovelha nova chegando e o pastor dá uma atenção maior, não se preocupe. Não se preocupe, é porque esse momento ela precisa. Até para poder conhecer, saber quem são os pastores da igreja. Depois vai entrar para o meio do rebanho. Cresceu, se misturou. Mas chegou, nós precisamos cuidar, nós precisamos fazer essa bolsinha aqui, olha, botar ele aqui dentro, ninar, tá conhecendo? Sabe quem a gente é? Amém, então vai. Oh, glória a Deus, amém. E aí a palavra do Senhor vai dizer que o mercenário ele agia assim. Eu vou falar mais sobre o mercenário quando chegar a sua vara e seu cajado me consolam. Vamos aqui, verso 4 vai dizer: ainda que eu andasse, já falei, verso 4,
Isso, no verso 4. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque o pastor, ele tinha 2 tipos, né? Às vezes a gente confunde. No começo, depois que eu estudei, eu aprendi que a vara é uma coisa e o cajado é outra, é completamente diferente. A vara, ela servia para poder fazer o som do grito, para que elas se reunissem, e a vara, ela servia para contagem. O cajado, ele já servia para puxar a ovelha quando ela estava em perigo. O pastor, ele vinha com o cajado e puxava. E a funda, que eu falei fenda, mas é funda. A funda que Davi usou para derrubar o gigante. Quem se lembra dessa passagem, amém? A funda a funda ficava aqui também no cinto dele. E às vezes, irmãos, para juntar as ovelhas, sabe o que o pastor fazia? Jogava uma pedra. Ele rodava sobre a cabeça. Aí ele vinha aquela ovelhinha assim, indo aqui para o lado. Aí ele jogava e... Aí elas iam e se ajuntavam de novo. Irmãos, ele não jogava em cima da ovelha para machucar. Ele usava para ela voltar. Ele não mirava em cima da ovelha, mas ele mirava em cima do caminho que a ovelha estava indo. E muitas das vezes, quando o pastor ele chama atenção, ele usa a vara ou ele usa a funda, não é para te ferir não, irmãos. Não é para te arrebentar não, é para que você venha voltar de novo para a união, para a comunhão. Às vezes a gente pensa, o pastor está falando isso, poxa, para me chatear porque ele não gosta de mim. Não. Ele está te tirando do caminho que é errado, do caminho que vai te levar para a morte. Para você não ser roubado por mercenários, para você não ser pego por salteadores. Ele está te livrando, louvado seja Deus. E o mercenário, ele só tinha um instrumento, o instrumento dele era a vara. Ele não tinha um cajado. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim, diaconisa Joyce? Usa a vara, bate bastante, depois conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidar, não está nem aí. É diferente do pastor. Mercenário vai te meter a vara, depois vai falar, aqui que você tem que ficar. Mas por que você tem que ficar? Porque você tem que ficar. Acabou. E vai contar. 1, 2, 3. Não tem resultado. Toma vara. Porque ele quer resultado. Ele não se importa se a ovelha vai conhecer o nome dele, se não vai conhecer. Agora o pastor não. O pastor ele usa a vara da correção. Ele conta para saber se alguém se perdeu. É diferente. Não é porque tem mais cabeça, mas saber se alguém se perdeu. Muitas das vezes, meu esposo está aqui e eu estou no altar, e muitas das vezes, não vou mentir no altar, a gente fica até de madrugada, porque fulano, porque ciclano, amor, cadê fulano? O que está acontecendo com ciclano? A gente fica assim. E às vezes o inimigo bota na mente da pessoa, e não está nem aí para mim. Não quer nem saber de mim, isso é o inimigo falando. Porque às vezes eu e ele, a gente perde noite, preocupado com o que está acontecendo, dizendo, vamos orar por fulano, vamos orar por ciclano. Porque o pastor ele se importa com as suas ovelhas. Quando ele conta, não é porque ele quer mais cabeça, não. Ele conta porque ele quer saber que você está aqui e que você está bem, que você está comendo um bom alimento e que você está sendo bem alimentado. O mercenário tem a vara, mas o pastor tem a vara e tem um cajado. E o cajado é para tirar do perigo. Quando a ovelhinha está lá e está ali quase caindo, que eles passam por muito abismo, né? Na época os pastores passaram por um lugar de abismo, e quando a ovelhinha caía, ele ia e puxava. Quando a ovelhinha estava com o pé preso, o pastor ia e tirava o pé preso. É o cuidado. O cajado traz até a presença. Versículo 5 vai dizer: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando o salmista vai dizer que ele precisa que prepare uma mesa perante os inimigos, e o pastor e eu, a gente estava até conversando a respeito disso, né?
da teologia do sabor de mel. Muitas pessoas usam isso para dizer: ele vai preparar, as pessoas vão ver o que Deus fez na minha vida. Não é nada disso. Não é nada disso, porque você lembra que eu falei do cuidado das três ovelhas que o pastor tem mais cuidado? Que é a ovelha que está prenha, a ovelha que acabou de nascer e a doente. E os pastores, eles levavam um chifre de carneiro. E esse chifre, irmãos, ele tinha um preparo. Ele era tirado do lado esquerdo do carneiro. E ele tinha que ter uma volta que dava de trás para frente. E eles esquentavam aquilo dali. Quando eles tiravam o chifre do carneiro, eles esquentavam aquilo. Porque aquilo também era um instrumento para louvor a Deus. Era o chamado shofar. Quem já ouviu falar? Às vezes aparece muito, né? O pessoal tocando, né, Zelei? O pessoal tocando. Chamado shofar. Quando tinha as festas das trombetas em Israel, que tem até hoje, era esse instrumento que era usado. E o que o pastor fazia? Ele enchia aquele instrumento com óleo feito de semente de uva. Muito conhecido agora com transverostrol. Eu já tomei. Já tomaram? Descobriram hoje que transverostrol, que ele é feito da semente de uva, é um remédio para a pessoa ficar mais jovem. Eu já usei, mas me fez bem. Me fez bem, irmãos. Eu fiquei mais bem disposta. Ajuda muito na imunidade, né? Aí os irmãos já sabem aí, ó, tem ali no Vilado Estéreo, na loja vende. Então era feito o óleo era feito com essa semente de uva. E esse óleo, eles banhavam, né, as ovelhas na cabeça, na orelha, por causa das moscas do campo. Porque essas moscas do campo, se elas estivessem queimadas de sol, essas moscas, elas entravam no nariz, ela entrava pelo ouvido. E ela matava as ovelhas ficavam desequilibradas, né? Elas ficavam com o seu crânio cheio de bicho. E eles usavam também aonde tinha rachadura, aonde tinha ferida. E quando o salmista, ele vai dizer: preparas uma mesa perante meus inimigos, primeiro ele está dizendo: olha, me sara, Senhor, me sara. Porque ele entendia que a cura só viria na vida dele quando ele entendesse. E eu acredito que quando o salmista está falando isso, ele está falando dos seus próprios irmãos. Ele está pedindo a Deus uma oportunidade dos seus próprios irmãos de sentar na mesa com ele. Porque a gente vai ver lá quando ele quer desafiar o gigante Golias, os irmãos dele humilham, mandam ele embora, fala o que ele está fazendo lá. E Davi, ele morava em tendas, ele não morava dentro da casa dos seus pais. Seus irmãos moravam. Por isso que Samuel, quando ele foi ungir Davi a rei, todos os irmãos estavam lá, menos Davi. Porque Davi, ele não podia sentar na mesa com a sua família. Historiadores contam que ele era filho de uma mulher que não foi mulher do seu pai, Jessé. E por isso ele era afastado. O pai dava os tratos, dava a ajuda que precisava, entregou o rebanho, porque era comum o irmão mais novo cuidar do rebanho. Isso era uma tradição em Israel, do irmão mais novo cuidar do rebanho. E ele cuidava do rebanho de seu pai. Então eu acredito que quando ele falou: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele está falando assim: cura-me, Senhor. Cura a minha vida. Cura para que haja comunhão, para que haja aliança. Ele está dizendo assim: Senhor, cura-me, Senhor, para que eu não perca essa aliança contigo. E para que eu tenha oportunidade de estar com a minha família. Uma das coisas mais importantes para a nossa vida é a gente pedir a Deus para ser curado das feridas que o tempo causou. Das feridas que foram causadas em nós. Deus te trouxe aqui, Deus quer te curar. E quando ele diz: olha, o meu cálice transborda, ele está dizendo: quando eu for curado,
e o cálice se transbordar, ele estava dando simbolismo do cálice que se enche do vinho, e o vinho simbolizava alegria. Ele estava dizendo: Senhor, quando o Senhor me curar, eu vou ser mais alegre. Porque quando Deus nos cura, a gente passa a ter mais alegria no coração. Você já foi curado de alguma coisa? Faz assim, você que já foi curado. Você não ficou mais alegre quando você foi curado? Seu cálice não transbordou? Você não ficou alegre? E é isso que o Senhor está falando. Que a cura que o Senhor derrama na nossa vida, ela nos traz alegria. Deus, Ele quer te curar nesta noite. Talvez você é perseguido dentro da tua casa. Deus quer te curar nesta noite. Louvado seja Deus. Tinha uma pessoa que me perseguia muito. Um tempo atrás ela ficou doente. Aí foram lá: tem remédio? Eu falei: tenho. Leva o remédio para ela. Se ela precisar de mais alguma coisa, pode contar comigo. Sabe o que é isso? A atitude de pessoas que é curada. De pessoas que não ficam levando dentro do coração o que fez, o que deixou de fazer. Mas libera. Deus, Ele quer te liberar essa cura. Porque às vezes nós nos questionamos dentro de nós, o inimigo nos coloca amarra para dizer: mas fulano não sabe o que eu passei, ela não sabe o que eu já vivi. Ela não sabe o que essa pessoa já me causou. Ela não sabe o que essa pessoa já me fez. Mas Deus, Ele está dizendo hoje: deixa eu te curar. Deixa eu passar esse bálsamo na tua vida, para que você venha ter alegria. E o salmista Davi, ele estava pedindo ao seu Senhor: Senhor, me cura, para que eu tenha alegria. Aquelas ovelhas, quando elas eram tratadas, elas voltavam a saltitar, elas voltavam a dar até lã, porque era necessário que elas serem saudáveis, porque para que a lã viesse ser saudável também. A palavra do Senhor vai dizer: mais alvo que a neve serei, né? E as ovelhas, quando era cortada ali, a sua lã, tosquiada, quando ela era tosquiada, a lã que tinha mais valor era a lã mais branca. Então, quando a palavra do Senhor vai dizer lá em Salmos 51, verso 7, que mais alvo eu serei, lava-me, Senhor, que serei purificado. Aí vai falar, e ele vai falar do trato da ovelha. A ovelha, ela, antes de tirar a lã, ela é lavada. Depois que ela é lavada, ela é tosquiada. E as ovelhas que têm a lã mais branquinha, é a lã que mais tem valor. Quando ele fala assim para mim: faz mais alvo do que a neve, ele está dizendo assim: eu quero ser alguém que tem valor. Eu quero ser alguém de valor. Às vezes já mais alvo do que a neve, né? Roupa branca, né? Eu estou limpo. Não, é muito mais do que isso. É alguém que tem valor. Deus quer te fazer uma pessoa que tem valor. Uma pessoa que olha assim: essa pessoa aí, ó, é 10. Essa daí tem valor. Essa aí tem Deus na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei maravilhada com Deus. Eu falei para o meu esposo, hoje eu já ri, já chorei. Eu falei assim: meu Deus, eu descobri o porquê o Salmo 51 vai dizer, né? Lava-me, Senhor, para que eu seja limpo, purifica-me, porque eu quero ser mais alvo do que a neve. Ele está querendo dizer que ele queria ser alguém de valor, e eu também quero ser, Senhor. Oh, louvado seja Deus. E Deus quer te fazer uma pessoa de valor. Oh, aleluia. Deus não te chama para ser qualquer pessoa, mas uma pessoa que tem valor. Oh, louvado seja Deus. E ele vai terminar dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe por quê? Aquele que é tratado pelo Senhor, ele tem prazer de estar na presença, e ele tem alegria. Por isso que ele vai dizer: eu vou habitar em tua casa, Senhor, todos os dias. Eu vou estar em tua presença todos os dias. Quanto mais limpo você for, mais vontade de estar na presença você vai ter. Quanto mais limpo você for, mais sede você vai ter de Deus. Às vezes você fala: mas pastora, mas fulano me atribula. Só Jesus repreende, irmãos. Porque esse óleo, ele servia para isso, para não contaminar a mente, nem os ouvidos. Às vezes nós deixamos a nossa mente ser contaminada, ficamos perdidos, a mosquinha entra. Ah, você está lá, tanto tempo você está lá e nada aconteceu. Ah, quanto tempo você está naquela igreja lá e nada fluiu.
está contaminando a sua mente, está adoecendo a tua mente. Cuidado com aqueles que adoecem a tua mente, que fala que é melhor largar a igreja, que é melhor deixar isso para lá. Hoje, né, depois do Instagram, de Facebook, principalmente do Instagram, né, onde as pessoas virou todo mundo artista. Virou todo mundo, e muitas pessoas que não conseguem, elas se frustram no seu coração. Pô, fulano está fazendo sucesso, pô, fulano fez isso e eu não estou fazendo. Irmãos, você tem o seu valor para Deus. Você tem o teu brilho, você tem o teu valor. E você acha que só se você estiver perto dessas pessoas que estão top, que a tua vida vai andar. Irmãos, sua vida só vai andar quando você andar com Deus. Quando você andar com um bom pastor que é o Senhor. Ah, minha vida vai andar, vou andar com fulano. Fulano tem dinheiro, fulano é rico, vai me ajudar. Porque se Deus disser, pode ser a pessoa mais rica, disser, você não vai ajudar ela, essa pessoa você pode fazer o que for e Deus não vai permitir que essa pessoa te ajude. Até que você reconheça que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor da tua vida. Quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas nos são acrescentadas, como diz a palavra do Senhor. Quando nós buscamos a Deus, nós caímos no agrado das pessoas, e as pessoas nos abençoam. Contar um breve testemunho, né? Já que a gente falou de ser abençoado. Eu me lembro que uma vez eu fui na casa da minha prima e eu estava orando e a Sara falou assim: mãe, eu queria tanto um piano, que eu já sei tocar, e eu queria um piano em casa. Aí eu falei: minha filha, só se for Deus, porque um piano mais barato é de 15, e ele vai 25, 30 mil reais. Falei: filha, teu pai não vai dar para o seu pai comprar isso não. Mas vamos orar. Para Deus nada é impossível. Irmãos, a gente estava na casa da minha prima. Ela tinha comprado outra casa, né? Ela tem grana, né? E ela tinha comprado outra casa. Eu nem sabia que ela tinha comprado outra casa. Cheguei na casa dela. Ela falou assim: prima, eu comprei a casa mais aqui do condomínio, né? Porque vou morar mais à frente. Aí eu falei assim: prima, que bom, você está feliz? Não tô, já até vendi essa casa aqui, né? A moça depositou uma parte do dinheiro, vai depositar outra, ora por mim, que ela sempre me pede oração. Aí eu falei assim: não, pode deixar, eu oro sim. Aí ela falou assim: Sara, você toca teclado e toca piano? Quem toca teclado e toca piano? Aí a Sara falou assim: toco piano. Mas a Sara nem falou que queria. Aí ela falou assim: sabe por quê? Essa casa que eu comprei, no 3º andar tem um piano novo. E esse piano eu senti de Deus, vou dar para você. Isso é o cuidado de Deus, irmãos. Eu não vejo sempre ela. Eu não fico toda hora mandando mensagem para poder agradar ela. Embora eu goste muito dela. Ela, minha prima, foi criada comigo, mas eu não fico fazendo isso. Eu não fico agradando ela por aquilo que ela tem, pelo aquilo que ela possui. Porque eu sei de um Deus que cuida da minha casa, que cuida da minha família. Você não precisa sentar na mesa do ímpio, comer com ele, fazer o que ele quer, só para agradar ele, para ele te dar alguma coisa. Não, irmão, não. O próprio Deus vai entregar na sua mão quando você menos esperar. Não fique pensando que alguém vai te ajudar, porque se a mão do Senhor não for com você, você pode até ser ajudado por alguém e ser cilada do Senhor, ser cilada do diabo, e não da parte de Deus. Mas quando a gente confia no Senhor, Ele vem com a bênção na nossa vida. Irmãos, é uma coisa que é incomum. É uma coisa que é incomum, mas era uma coisa que eu tinha colocado nas minhas orações. Senhor, minha filha quer ter um piano, ela merece, eu não tenho condição. Como é que vai ser isso? O que é que o Senhor vai fazer? Eu não tinha falado, eu não tinha perguntado a ninguém. Eu não tinha perguntado: você conhece alguém que tem piano? Eu não perguntei nada a ninguém. Eu só falei com o Senhor. E quando a gente fala com eles, a gente não precisa mais falar com ninguém, porque Ele providencia o milagre e aquilo que a gente precisa. Louvado seja Deus. Irmãos, o piano da minha filha foi o último modelo da Eisenfeld. A Eisenfeld, ela completou 100 anos no Brasil. Quando ela completou 100 anos, a fábrica fechou.
E o piano da minha filha é de 1981. Foi o último modelo. Esse modelo, ele não tem nem valor para dar para ele, né? Eu não me importo, não me interesso, mas ele é um piano muito caro. Quem entende, chega lá em casa e fala assim: meu Deus, você tem esse piano e tal, um último modelo da Eisenfeld. Foi Deus que deu, irmão. E quando Deus dá, Deus ele sempre dá também o melhor. Quando é da parte de Deus, Deus ele dá o melhor. Porque Deus ele é assim, ele não dá com uma mão e tira com a outra, não. O diabo que faz isso. Ele dá com a mão e ele te arranca com a outra. Ele arranca tudo. E quando ele vem arrancando tudo. Mas Deus não. Deus, quando ele te dá o melhor. E ele não se arrepende daquilo que ele te dá. Ele não se arrepende de te abençoar. O inimigo não. E não está fazendo a minha vontade, me arrependi. Então toma para cá. Agora não. Aquilo que é de Deus, ele não se arrepende. O salmista ele fala: eu vou estar seguro, porque eu vou estar na tua presença, eu vou estar nos teus atos, eu vou estar na tua habitação. E nós só estamos seguros completamente quando nós estamos nos átrios do Senhor e na habitação do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor.